Dica rápida de como utilizar o Orbit Pages de uma forma ainda mais fácil e mais profissional. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como analisar a sua página. Como que você identifica se em uma campanha de vendas o problema é na sua campanha, nos seus anúncios, por exemplo, ou se o problema está na conversão da sua própria página. Eu vou te mostrar aqui na minha tela com base em um teste real AB que eu fiz. Então é uma campanha aqui que ela rodou por 2 dias. Em uma das páginas teve vendas, na outra não. Talvez tenha saído, na verdade, mais vendas de alguma delas, mas nem todas as vendas são registradas, mas a gente vai analisar as outras métricas. Nesse caso aqui, a venda em si não é o principal, e sim as demais métricas. As páginas que a gente rodou foram essa aqui, deixa eu fazer ela abrir de novo para você ver. Ó, então ela abre aqui um cupomzinho e ela tem um checkout aqui dentro da página. Enquanto essa outra aqui, ela não tem nenhum efeito, ela simplesmente aparece a página e ela tem esse checkout americano. Eu fiz então, essa campanha de baixo é a da primeira página, dessa daqui. A campanha de cima é a da segunda página, dessa aqui. Qual que é o ponto principal aqui que a gente vai analisar? Quando a gente vai analisar a nossa campanha, a gente analisa como um funil. Então a métrica mais importante, obviamente, é a conversão. Converteu ou não converteu. Nesse caso, nem sempre o Facebook ele consegue traquear a métrica correta. Então, a métrica final de compras, embora muitas vezes esteja registrado lá dentro do usa compra certinha, ele não vincula às vezes aqui no Facebook. É um erro de metrificação aqui do próprio Meta Ads e às vezes acontece. Então a gente vai para a segunda métrica, que é o finalização de compra. As duas aqui estão parecidas, uma teve 6 e uma teve 4, mas foi uma amostragem muito pequena. Né? Foram só 2 dias de campanha, onde eu rodei R$76 numa página e 63 na outra. Então a gente rodou R$70 por dia, R$35 por página em média, sendo que uma o Facebook resolveu gastar um pouquinho mais, o outro gastou um pouquinho menos. É uma amostragem pequena, mas a gente tem ali um pouco parecido, embora o de cima ele já esteja se destacando, que ele está um pouquinho mais barato. Então a gente vai para a etapa anterior do nosso funil. O que é o funil? Nesse caso aqui são os passos que o nosso cliente dá até chegar à compra. O fundo desse funil é a compra. A etapa anterior é a finalização de compra. A etapa anterior ainda é a visualização de página. Então eu vou ver aqui quantas pessoas visualizaram de fato a minha página. Olha só, aqui sim a gente começa a ter uma diferença grande. Eu tive 26 visualizações da página 2, que é essa aqui, e 14 dessa daqui. Por que eu tive essa diferença de visualização? Será que eu tive diferença de cliques? É importante que você saiba que para fazer esse teste AB, todos os parâmetros, todos os demais parâmetros foram mantidos idênticos. Então eu direcionei para o mesmo público, eu comecei a rodar e parei de analisar ao mesmo tempo e eu usei os mesmos criativos. A única coisa diferente foi a página de destino. Uma levou para essa página aqui, a outra levou para essa outra página aqui. É a única diferença entre as duas campanhas. Se essa é a única diferença entre as duas campanhas, significa que boa parte do que vai dar diferente aqui é em relação à minha página, já que a página de destino é a variável que eu estou testando. Então, o que vai mudar muito aqui nas minhas métricas é resultado da minha própria página de vendas. Então, se nessa página aqui eu tive 26 visualizações e nessa eu tive 14, significa que a minha página de vendas ela teve alguma influência nisso. Claro que gastou um pouco mais em um do que no outro, né? Aqui o próprio Facebook ele resolveu gastar um pouco mais nesse do que nesse, porque provavelmente ele sentiu enquanto estava demonstrando que essa campanha que ela tinha um pouco mais de potencial. Quando eu venho aqui e analiso o meu custo por clique, que é a etapa anterior ainda, vamos fazer esse funil. Eu estou no fundo do funil, que é a compra, a etapa anterior é o Initiate Checkout, a anterior é a visualização de página, e para a pessoa visualizar a página, a anterior ainda é o clique. Então a primeira coisa que a pessoa faz é ver o anúncio e clicar. E depois disso ela vai seguindo o fluxo. Ela clica, ela visualiza a página, ela inicia a compra e ela finaliza a compra. Esse é o passo a passo que o seu cliente segue. O meu custo por clique
tá muito parecido, tá vendo? 2,39 no de cima, 2,44 no de baixo, tá muito parecido. Significa que os meus cliques no link, aqui a única diferença, a grande diferença entre eles, é porque esse aqui gastou um pouquinho menos e esse gastou um pouquinho mais, esse gastou um pouquinho menos. Essa é a grande diferença aqui, porque o custo por clique está muito parecido. Então, não teve uma disparidade. Como as pessoas viram os mesmos anúncios, isso aqui está ok. Mas a minha visualização de página está muito diferente. A página de cima teve 26 visualizações, a uma média de 2,95. Essas métricas, inclusive, para o meu nicho, elas não estão muito boas. Em média, as minhas melhores campanhas eu estava conseguindo isso aqui abaixo ali na faixa de 1,50. Então, isso aqui é coisa que depois vai passar por processos de otimização. Então, não se apegue a esses outros números aqui, porque isso aqui é um número já de teste inicial que depois vai ser otimizado. Mas só para você entender a análise. Então, essa aqui foi 26 visualizações a 2,95. E essa foram 14 visualizações a 4,53. O que isso nos diz em geral? Primeiro que essa página 2 aqui, ela está levando pessoas para ver a página a um custo mais barato do que a página 1. Por que isso acontece em geral? O principal ponto aqui é velocidade de carregamento. E nessa página aqui eu tenho dois elementos que atrasam um pouco o carregamento da minha página. Que é, estou atualizando aqui, esse delay aqui para aparecer esse bloco aqui de cima de contador regressivo é um desses elementos. O outro é justamente o checkout aqui dentro da minha página. Como a página ela precisa carregar um checkout dentro dela já de cara, todo o carregamento dela acaba ficando um pouquinho mais lento. Essa é a grande vantagem do checkout dentro da página, que a pessoa não precisa clicar e abrir uma segunda página. Isso não tem o que falar. Mas a desvantagem é que ela pode ficar um pouquinho mais lenta. Neste teste especificamente, ela acabou ficando um pouco mais lenta do que aquela onde eu faço o checkout americano, e daí sim eu levo para um checkout externo. Claro que aqui eu estou atrasando essa segunda etapa. Em algum momento a pessoa vai precisar carregar esse checkout e ela vai ter esse atraso. Mas eu não estou fazendo com que de cara essa pessoa simplesmente já não veja o restante da minha oferta. Então, são aspectos que eu preciso analisar no momento da minha campanha, se vale a pena colocar o checkout na página ou não. Nesse caso aqui, neste teste específico, não está valendo a pena o checkout na página, está valendo a pena mais o nosso checkout aqui americano, que a pessoa vai abrir depois. Nesse caso específico, não significa que vai ser sempre assim. Em alguns casos, pode ser que essa página aqui performe melhor, porque a pessoa não vai precisar ainda ir para uma segunda etapa. Talvez se eu rodar isso aqui por 2 semanas, isso mude. Mas nesse teste inicial de 2 dias que eu fiz, a página 1 ela prevaleceu por isso. Principalmente porque ela está tendo mais visualizações de página pelo mesmo custo de clique, pelo mesmo custo de intenção de visita. Então pensa, eu tive mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que tiveram interesse no anúncio. Aqui, de novo, está desproporcional, um tem 32, um tem 26, porque esse aqui gastou um pouquinho menos, esse gastou um pouquinho mais. Mas como o custo está muito parecido, a gente supõe que se os dois tivessem gastado a mesma coisa, esse aqui também teria ali 31, 32 cliques. Então essa diferença aqui é muito por isso, porque um gastou um pouco menos, um gastou um pouco mais. Já o nosso custo por visualização de página, esse sim está influenciando bastante. Aqui eu tive 26 visitas, enquanto aqui eu tive 14. Então esse custo aqui é 2,95 e esse para 4,53, essa é uma grande mudança. E isso impacta aqui no custo de finalização de compra e impacta depois também no resultado final de compras. Novamente, essa é uma campanha que ela precisa de otimização, precisa de novos criativos, precisa ainda de algumas melhorias, mas você já consegue perceber uma diferença entre as duas campanhas com apenas 2 dias de anúncios rodando. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que tenha gostado da dica de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais!